pessoal! Eu vim trazer uma pessoa especial. Olá, bom dia, alegria! Você não me viu? É nóis! Vamos chamar o pessoal. Chega aqui, meu povo! Ainda nem tá aqui. Como Nem assim não? aparece. Nem aparece começar a chorar. Ah, o Bitch apareceu. Bom dia! Alegria! Olha quem bom tá dia. aqui hoje. Uhul! Olha quem tá aqui fazendo live comigo hoje. Felicidade. Todo dia. Mãe. Vou mandar também. Ah, ok. Bora lá, meu povo! Bom dia! Bom dia! É nóis! Bom dia, alegria! É nóis! Vamos chegando, meu povo! Ah, mãe, tá fazendo audiência? Hã? Tá fazendo audiência de sentimentos? Eu também tô aí. Tá. Tá bem? Pronto, já não estamos sozinhos, já somos mais que, que as mães. Hoje vai ser um assunto muito legal mesmo, que a gente preparou. Onde tá preparando? Tem uma maneira que a gente passou. Assim, ela quer só ela aparecer. Ai, ai. Que mentira. Entra aqui. Ai, calma, calma. Eu já vou sentar. Só primeiro chamei o pessoal pra gente poder começar a live. Opa, opa. Ai, ai, ai. Chegou. Vai lá. Os fãs. Gente, hoje o assunto vai ser muito legal. A gente tem uma coisa aqui preparada pra vocês. Que é sobre... Vocês estão maior. Olha o quanto maior que é. Será uma mentira. Ai, foi no roda. Tá. Bom dia. Obrigada, gente. Tá. Posso parar a música? Deixa todo mundo chegar. Olha quem já apareceu. Olha lá. Bom dia. Espera mais um pouquinho? Acho que nem deu tempo das pessoas. Então a gente fala primeiro. Felicidade é sentir a sua companhia. Felicidade é sentir-se todo dia. Vai deixar as pessoas assim. Agora ela já vai começar a chamar minha atenção na frente das pessoas. Não tem esse calor. Não, mais ou menos. Tá, já tá ficando calor por acaso. A pessoa avisa assim pra mostrar a minha bunda. Acho que é melhor tu me chamar. Que depois a gente põe a transmissão diretamente pra Bela. Pra Bela passar também. Não, chamar? Sou seu Jorge. Seu Jorge? A música tá ali na Ah, tua frente. ok, entendi, entendi. Sim, é seu Jorge. É que eu pensei Ai, que era meu uma pé. pessoa. Ai, Jesus. Por acaso é uma pessoa. Não, gente, desculpa, mãe. Eu pensei em você, desculpa, mãe. Ai. Tá, gente, vamos ter que começar. A pessoa não entrou, mas vamos lá. Então a gente vai falar sobre o que Que é o meu aniversário. Isso é aniversário dela hoje, pra quem não sabe. Né? Feliz aniversário, mãe. Por isso que ela veio aparecer aqui hoje. E também que a gente tem Eu quero fazer a transmissão pelo meu Instagram também pra chamar minha audiência. Vai, me chama ali. Mãe! Ok. Tá aqui. Aniversário. Mandaram.
Tá aparecendo nas uma duas câmeras. Eu também tô aqui. Tô aqui. Mas eu vou Mas deixar essa eu liga. vou deixar assim. Quem tá participando diretamente. É a Bela. Não, eu juro que hoje tem um assunto legal e é muito sério, tá? É muito sério. O que tá aparecendo? Tá aparecendo. Gente, eu tô falando sério. Hoje o assunto vai ser sério, entendeu? Não estamos aqui só de brincadeira. Vai, Tem que levantar. levantar. Sim. Abaixo. Ai, que bonita caixa. Assim. Ai, gente, hoje é meio diferenciado, por isso tá sendo assim, tá bem? Mas acho que agora já dá. Vai. Sério, igual. Muito engraçado, gente. Vai lá. Vai lá, vamos falar desse. Tá, nós íamos começar primeiro. Vamos começar a falar só um pouco sobre as minhas lives, um pouco da minha experiência, e ela também vai comentar comigo. Depois vamos para, isso não conhece muito bem. Depois vamos falar sobre um pouco sobre o amor. E no final a gente vai falar sobre e a última coisa. E a última coisa vai ser sobre os 7 anos. O ciclo de 7 anos. A primeira coisa que a gente vai falar vai ser sobre. Eu fiz um vídeo sobre o efeito borboleta, mãe. E seja uma borboleta. Como foi sobre esse vídeo? Não sei. Não sei. Ok. Mas também tá melhor. Desculpa, gente, tá tudo certo. Então, o gato da Helena. Meu. Live sobre aprender a contagiar com risos. Também pode ser. Eu devia ter sido isso, mas não, a gente vai falar sobre muitas coisas. A gente é uma pessoa sérias. Somos sérias. O nosso gato retrata bem isso. É seriedade, né? Para. Continuando. Eu fiz a primeira live sobre o efeito borboleta. Vamos só falar sobre os 21 dias. E depois fiz a live sobre ser singular e alimentação. E depois a live sobre Isso Funciona. Sobre o livro, eu gostaria de falar alguma coisa sobre aquele livro Isso Funciona. Qual? Não, tá sobre mesmo. Não quero. Não quer comentar nada. Live sobre sorriso com parceria. Depois a live dos sonhos. E a live seja singular. Depois teve o Café de Filosofia, que também tá alguém aqui que também. O Brits entrou antes e ele também tá fazendo a live comigo. Já avisando que já tá quase. Eu acho que o post já tá feito, mãe. Sobre o sábado, que a gente vai fazer todo sábado, às 7h11, vamos ter live. 7h11 horário do Brasil e 11h11 horário E 11h11 horário de Portugal, exatamente. Depois falei sobre os arquétipos. Quem tem alguma coisa a falar sobre isso? Sim, pode ser. Pode ser, falar um pouquinho sobre arquétipos. Os arquétipos, na verdade, são símbolos que a gente utiliza, tanto conscientemente ou inconscientemente, e depois a gente acaba adotando aquela personalidade daquele símbolo. Por exemplo, da coruja, que é o símbolo da sabedoria. As pessoas que utilizam esse símbolo, não é que eles assim, não é superstição, é uma coisa que está gravada no nosso subconsciente, que são os arquétipos. São as linguagens subliminares que o nosso subconsciente capta sem a gente dar por ela. Mas se a gente está consciente e utiliza esse arquétipo a nosso favor, a gente acaba adotando essa personalidade daquele símbolo que a gente utiliza.
não é superstição, é realmente uma coisa que é fato, de verdade. Como, por exemplo, quem usa o símbolo da águia são pessoas que são sempre sozinhas, e como a águia é predadora, então são pessoas que realmente têm muito sucesso, mas andam sempre muito sós. Então a gente tem que tomar cuidado e sobre outros arquétipos, por exemplo, como O girassol. Ou o também girassol, que é o que o girassol, por exemplo. o girassol transmite um pouco de luz, por exemplo. Ele sempre segue a luz e ele deixa para trás, não olha para a escuridão. E quando a noite, na verdade, anoitece, eles, quando não tem luz, eles olham um para os outros. E ele faz com que a gente olhe só para o lado positivo das coisas e não olhamos tanto para o lado negativo. E também o do cão é um pouco ao contrário do da águia. Ele é uma pessoa leal, mas alguns está à espera que as outras pessoas dê alguma coisa. Agora podemos falar sobre os gatilhos mentais. Só um pouquinho de gatilhos mentais. Que alguma coisa que conheça. Também nós Gatilhos mentais é o que muitas vezes as marcas utilizam, e até agora essas pessoas no marketing digital utilizam através dos símbolos, ou, por exemplo, a mãe é um tipo de um arquétipo, que é um símbolo. Olha, estou trazendo um arquétipo para vocês. Muito poderoso. Muito poderoso. É a mãe, porque a internet está falando teu, mãe. Porque não fez mal a minha transmissão, tá vendo que o meu telefone... O símbolo da mãe muitas vezes utiliza o gatilho mental, que é como é que é o da reciprocidade. O que é da reciprocidade? Utilizando esse gatilho mental, que é da mãe, da reciprocidade. Já fui embora. Entretanto, esse meu iPhone não é um iPhone. Está muito quente. Enfim. Então, o da reciprocidade. Então, quando eu falo sobre esse arquétipo, que é a mãe, faz com que utilizo esse gatilho mental, faz com que as pessoas se solidarizam à minha conversa. E depois conto lá uma historinha e as pessoas saem. Eu também é verdade. A minha mãe também faz isso comigo. Então eu acho que tens razão. Se calhar, então eu acredito em ti. Então eu acho que isso que tu tens para vender esse produto para mim, eu acho que é mesmo bom, porque se teve esse testemunho assim, então esse é um gatilho mental, não é? E mais? O efeito manada. Pode falar. O efeito manada é quando uma pessoa faz alguma coisa e todas as pessoas seguem a mesma pessoa. Por exemplo, tem dois restaurantes. Um do lado da direita que não tem ninguém. Que isso também já falei no outro livro, que também tem um pouco do efeito manada, não dizendo que é o efeito manada, mas pronto. E no lado esquerdo tem um monte de gente. E por isso, a maioria das pessoas vão para essa fila, em vez de ir para a fila à direita ou a fila à esquerda, pronto. Pronto, já tá. E por isso, que a gente, algumas vezes, inconscientemente, nós opinamos, não só estar num grupo, etc., a gente vai pela opinião dos outros. Isso é mais um efeito manada. Quando um vai, todos vão atrás. Agora, o efeito Mandela. Também a mãe não falou sobre... Sabe o que é o efeito Mandela? Fala tu, filha. As lives são suas. Calma, eu queria saber se você tinha pegado alguma coisa e queria falar. O efeito Mandela é quando alguma coisa que nos acontece no nosso passado... Eu também queria comentar sobre isso, sobre uma coisa depois dos 7 anos, que a gente vai falar mais à frente. Que algumas crenças, alguma coisa que a gente aconteceu... Por exemplo, o espelho meu, quem é mais belo do que eu? Quando a madrasta Branca de Neve olha pro espelho, todo mundo acha que ela fala isso, mas nunca falou isso. Na verdade, é espelho meu, quem é mais belo... Não, espelho, quem é mais belo do que eu? Nunca falou espelho meu, quem é mais... Entenderam? É mais ou menos isso. A gente acha que aconteceu aquilo, mas na verdade nunca aconteceu. E depois teve várias teorias que existem mundos paralelos, que também... mas normalmente, algumas vezes, é o nosso cérebro
que ele não consegue pegar algumas. Lembra só de uma maneira não tão focada. E quando uma outra pessoa fala, é dessa maneira, a gente associa, realmente é assim. E depois fica sempre com aquela mentalidade que foi assim. Ou o nosso cérebro também não nota tantos detalhes em relação às coisas. E depois focamos e achamos que é de uma maneira, mas nunca foi. Quer falar sobre alienação? Isso é um assunto que gosta muito de falar. Conhece muito? Eu? Você conhece por causa também já do que a gente já leu um livro sobre Mais Perto que o Diabo e sabemos um pouco melhor sobre alienação. Eu não preciso falar nada. Ela Voltei. Na verdade, assim, alienação é o mundo que a gente vive hoje. E a gente, nós somos feitos para tudo já desde a escola, desde os primeiros anos da escola. A gente já é formatado, a gente já para aprender aquilo que eles querem ensinar, tanto na escola. A gente não é autônomo, diz assim, eu quero aprender sobre isso, quero aprender sobre aquilo. Antes, eu vou quase querer adiantar mais um outro assunto que a gente tem para falar, que são os ciclos dos 7 anos das nossas vidas. E os primeiros 7 anos, calma, mas sim, a alienação já vem desde aí, porque nos primeiros 7 anos nós já somos condicionados pela nossa família, pela educação, que os nossos pais tiveram, e disse assim, não, é assim que eu sei, então é assim que eu vou ensinar para os meus filhos, através da religião, através da igreja, através da cultura, através da cidade, através do estado, através do país, e a gente vai criando esse formato nas nossas vidas, que são nosso condicionamento. E depois dos 7 anos que a gente acredita, por exemplo, os judeus fazem a circuncisão das crianças, outras religiões fazem o batizado, outras religiões, por quê? Até os 7 anos de idade é onde está formando esse caráter, e está cauterizando e criando um próprio formato nosso, que depois, passados os 7 anos, a gente quase nem tem escolha, porque isso já ficou formatado em nós, acreditamos que isso é a nossa verdade. Então, depois, o que acontece? Nós vivemos nesse processo de acreditar que é assim, porque sempre foi assim, mas a gente não se pergunta por que as coisas são assim, não é? E agora poderíamos falar sobre o amor. O que é o significado de amor? Assim, a primeira experiência que eu tive quando descobri o que era o amor foi quando em 1 João, que foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus e que descobri que Deus é amor. E isso foi mesmo maravilhoso, porque... E depois em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, que o amor não se ufana, não se soberbece, não se ressente do mal, não arde em ciúme, não age inconvenientemente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E realmente a gente acreditar em tudo isso é realmente a gente ter um coração, umas mãos limpas e um coração puro. Não é uma coisa que a gente consiga ter isso naturalmente, porque os nossos condicionamentos, então, como a gente é criado num formato, depois se a gente encontra outras pessoas que não estão nesse formato, a gente tem até um tipo de certo de preconceito, diz assim, mas ele não é assim, ele é diferente, mas eu não gosto que ele seja assim, por que ele não age certo? Então, a gente cria o nosso formato de certo, e depois a gente quer que os outros achem certo, mas o certo é a nossa maneira, porque a pessoa, na maneira dela, também está agindo certo, desde que esteja na integridade, esteja dentro da honestidade, dentro do nosso caráter, não é? Pronto. O Rick também quer fazer algo. Falaram sucesso, lindonas. Muito obrigada. Agora vamos falar sobre os 7 ciclos. Temos uma coisa a comentar antes disso. Primeiro temos os 7 ciclos, que é dos 7 aos 14 anos. E assim sucessivamente já um ciclo, entendeu? E isso já simboliza alguma coisa. Mas também... Mãe, não vai buscar o Rico agora, não. Ela vai buscar o Rico. Ok, continuando. Depois também temos o 7... Em cada ano, faz parte desse ciclo também. Por exemplo, temos o primeiro ano. Vamos falar primeiro sobre desde a nascença até os 7 anos. Que ela já explicou um pouco. Deixa eu pegar de uma estreia. Ok, tá bem. Eu vou falando então, enquanto ela vai buscar. Quando a gente nasce até os 7 anos, você pergunta 1000 outras questões, mas nunca vai perguntar a respeito do alicerce. Porque imagina, a gente tem já a base,
desde a da nossa nascença até os nossos 7 anos, já temos a base das nossas crenças, do que a gente acredita. E depois é muito mais difícil para a gente desacreditar de determinada coisa. Não há qualquer necessidade de algumas vezes não há necessidade de um filho concordar com a mãe exatamente assim. A mãe foi embora de novo. Então, assim, no Maestria Mental, que é do Jacob, ele acredita que a nossa vida são ciclos de 7 anos, essa é a nossa parte fisiológica e a nossa formação mental. E os primeiros 7 anos é a infância, depois até os 14 é a meninice, isso é tudo, sempre é o praxe, não é? Depois até os 21 é a adolescência, os 28 é o crescimento, depois a independência e dos 35 para cima é mudanças mentais. E depois adequação e estruturação. É dizer, são os nossos. É a nossa forma que esses 7 anos vão passando na nossa vida. Entretanto, depois tem outros ciclos de 7 anos que há mais ou menos o método chega ao mesmo, que é na visão bíblica desde Abraão, essas coisas assim, que tudo, que Deus criou o mundo em 7 dias, e depois tem o ciclo dos 7 anos, e isso são sempre de 7 em 7. Eu queria falar uma coisa, que agora, que algumas vezes as pessoas, algumas vezes, por exemplo, os pais têm uma determinada metodologia, e tanto as crianças, quer dizer, os pais, tanto os professores e etc., tanto os padres têm uma metodologia e querem passar para a criança, exatamente nessa idade, desde a nascença até os 7 anos. Mas algumas vezes não é tão, não deveria ser assim. Deveria deixar a criança desenvolver do ritmo dela, deixar ela ter a mentalidade que ela quiser. E algumas vezes deixar com que porque não tem como obrigar todos os pais, todas as crianças a falar dessa maneira. Já tá. E por isso, eu acho que isso é muito importante, os pais, e isso desde até os 7 anos de idade, consigam que deixe tudo. Isso é muito piada. Vai. Depois vamos falar sobre os 7 anos. Querendo falar, acrescentar alguma coisa? Ok. Dos 7 aos 14 anos. Que algumas vezes deviam deixar as crianças, tanto as meninas como os rapazes, juntos. Por quê? Porque, na verdade, tem que se acostumar com o sexo oposto. Porque algumas vezes são colocadas em escolas que só tem meninas e só tem rapazes. E depois eles não sabem exatamente o que é sexualidade, não sabem o que é. E as pessoas depois ficam querendo saber o que é, etc. E depois não experienciam no futuro coisas que poderiam ser tiradas se nesses anos eles já soubessem o que é. E já fossem aproximados, rapazes, meninas, estivessem mais juntos, para que não tivesse esses problemas futuros. E aí é tudo, eles ainda não sentem nada. Só mais futuramente é que vão se apaixonar, etc. Aí é só mais para se acostumarem uns com os outros. Porque senão depois se tornam o que é e os pais não sabem o porquê. Ok, dos 14 aos 21. Não há, agora não é interesse lógico, mas já não está interessado em procriar. Ou se tornar marido e esposa. Mas há nos joguinhos românticos, que a gente se apaixona, que a gente quer outras coisas. Você ainda está mais interessado na beleza, no humor, na poesia, na escultura. São fases diferentes do romantismo, que é o que a gente pesquisou e conseguiu ver. Dos 21 aos 28. Agora, com toda a experiência que tiveram nos 2 ciclos, conseguem escolher o parceiro ideal, que eles já podem ver o que é. Normalmente, algumas pessoas eu vi que casaram, quando era na época deles, casaram aos 18. Mas já também dependendo da maturidade que a pessoa tem e já sabe o que realmente quer pra vida toda.
Porque não dá pra casar e depois não pensar o que quer futuramente. Tem que saber que a pessoa vai passar a vida toda com essa pessoa. E como é o amor incondicionalmente, tem que amar os defeitos e aceitar a pessoa como ela realmente é. E respeitá-la. Continuando. Agora são dos 28 aos 35. Quem fala alguma coisa da tua vida? Não. Não? Os meus ciclos. Vai lá. Isso não é regra. As exceções. É exceção. Uma grande exceção. Única, exclusiva. Ok, dos 28 aos 35. Os mais alegre, mais pacífico e harmonioso. Porque as duas pessoas começam a derreter e se fundir uma na outra. Começa. Bem, isso depende de casal a casal, porque na minha opinião, nem sempre é assim. Tem vários casais que se envolvem muito mais tarde e não é sempre uma regra. Estou aqui dizendo olá para as pessoas. Porque cada um tem um ciclo, entendeu? Isso aí algumas vezes é o que acontece, mas não quer dizer que sempre vai ser assim. Depois dos 35 aos 42, em sua vida, o importante não é apenas saber o que. Essa folha, amor. Ok. Um novo passo. Uma nova porta se abre. Se até os 35 você sentiu profunda harmonia, agora esse 42 é o tempo certo para a pessoa deveria ser capaz de saber exatamente quem ela é. Isso também é um pouco relativo, sabe? Porque tem pessoas que ainda não chegaram nessa idade e não sabem o que elas querem ser. Algumas vezes elas fazem tudo o que elas querem, mas ainda não é o que elas realmente querem e ainda buscam mais coisas. Sim, mas também isso é que é um processo na pessoa e depois vai de cada um. Ela não consegue começar um novo ciclo sem terminar o ciclo anterior. E às vezes tem pessoas que ficam mais tempo no ciclo dos 7 anos, viram 8 ou 10 anos, e tem muitas pessoas que não amadurecem e ainda estão no ciclo da adolescência e estão quase com 40 anos. E ainda estão na casa dos pais, e ainda isso, e ainda aquilo, e ainda não passaram para o próximo nível. Não, então, eu deveria ser os sexos, mas às vezes o fisiológico não é mesmo que o psicológico. E às vezes a pessoa, se ela não encerra um ciclo, ela fica dentro daquele ciclo mesmo. Então a gente tem que prestar muita atenção na nossa vida, no nosso condicionamento, para ver se a gente consegue sempre passar para a próxima fase. Mas também tem pessoas que são, por exemplo, tem pessoas com 90 anos que ainda têm uma alma jovem. Enquanto pessoas que têm uma alma jovem já são meio que uma alma velha, porque a pessoa já fica reclamando, não sei, fica toda já. Dependendo da pessoa também. Isso é uma regra, não é uma regra, cada um tem a sua maneira de ser. E depois, essa época também, que eu já estava falando, que é dos 35 aos 42, aos 35 aos 42. E comentem aí que vocês estão comentando alguma coisa em relação a isso, se é realmente isso que acontece com vocês, se já alguma parte dos 14 já alguma coisa lembrou, alguma coisa que tenha a acrescentar a nossa live, que queira comentar e falar, por exemplo, isso normalmente não aconteceu comigo, eu não casei essa idade, casei mais nova, realmente casei essa altura. Não, muito. Ele vai vir aqui. Vai. Ele vai vir daqui a pouco. O Rico também quer participar da live. A Bela parou. Tá bem. Desculpa. É que tem piada, não tem engraçado. A Bela também quis fazer parte da live hoje. Dos 42 aos 49, não existe mais marido e mulher, porque só existem amigos. Sua vida. Agora existe alguma coisa mais alta que amor. Isso é amizade, um relacionamento de compaixão para ajudar o outro e ir mais fundo dentro de si mesmo. E se torna mais independente. E se torna mais só. Como duas árvores altas, separadas, mas ainda próximas uma da outra. Os dois pilares, num tempo, suportando o mesmo teto. Estando tão próximos e tão separados, tão independentes e tão sós. Essa frase eu achei muito interessante. E aos 49 aos 56, essa solitude se torna um foco do seu ser. Todo mundo perde significado. A única coisa significante que permanece é essa solitude.
Ah, ok. Peraí, gente. É que. Ok. Continuando. Dos 56 aos 63, você se torna totalmente o que você está para ser. O florescimento potencial. E depois, aos 63, aos 70, tipo, não muda muita coisa. E dos 70 também não vai, assim, mudar muita coisa. Porque a pessoa já está meio que se preparando para outras coisas. Pronto. Agora vamos falar sobre. É que a minha mãe quer trazer a família toda na live. Não, desculpe, gente. O Rico já tá aparecendo aqui. Já veio voando até comigo. Vem, Rico. Vem. Ele empurrou o telemóvel e caiu. Mas a Bela não quer. Olha, já fez parte aqui, ó. Pronto. Resolvido. Isso, que lindo. Ai. Gente, desculpa. Está sendo uma coisa meio difícil hoje, mas tudo bem. Vai indo. Vai. Agora vamos falar sobre aqueles 7 dias, 7 anos. Cada ano tem um significado. Então fala. Não quer que segue? Para apontar nossos dias, precisamos compreender um princípio muito forte, que Deus estabeleceu na vida do povo. Mãe, deixa eu rir ali. Não mexe no rico. Deixa eu rir. Compreender um princípio muito forte, que Deus estabeleceu na vida do povo judeu. E que ainda isso acontece muito. Que, de acordo com a Bíblia, o povo de Deus tinha um ciclo de 7 anos. Como também aconteceu na história de José. Deus não mudou o princípio por ele estabelecido. Continuamos vendo para nós hoje e esclareça em Marcos em uma vida. Marcos são eventos importantes que marcam um momento em sua vida. O importante não é apenas saber que existe um ciclo, mas saber que o ano que você está, porque para cada ano Deus tem promessas para a sua vida e exige uma resposta para você. Vamos ver o que significa cada desses anos, a fim de que possamos localizar sobre o ciclo que estamos vendo em cada área da nossa vida. O primeiro é o ano do aprendizado. Qualquer área da nossa vida, o primeiro ano de um ciclo está sempre um ano mais difícil, onde teremos que aprender tudo de novo. Mas não importa também se é só, tipo, por exemplo, o primeiro, quando a gente tem um ano, mas como quando temos, por exemplo, 14 anos, começa já um novo ciclo. E assim por diante, entendeu? O primeiro ano desses 7 dias, de 7 anos, é sempre uma coisa nova e a gente está ali para aprender. Tudo é inseguro, tudo causa angústia. O predador de Eclesiastes tinha a consciência de que no início tudo é mais difícil e nos exorta a valorizar a paciência. É bom você saber que no primeiro ano Deus não espera que você faça coisas mirabolantes, mas que você conheça com profundidade cada coisa que Ele está lhe ensinando. Agora vamos para a fase 2. É um ano do trabalho, do serviço. Mãe, é que isso é muito engraçado. Ok, continuando. Não vamos dispersar a live. Claro que não. Claro que não. Não. Deixa ela, mãe. Coisa. Vamos lá. É do ano do trabalho e do serviço. O segundo ano é mais primoroso que o primeiro. Esse é o ano em que você vai ralar para mostrar o serviço. No primeiro ano você tem que aprender, agora é hora de mostrar o trabalho. Mas no segundo ano ainda não podemos esperar grandes resultados, porque ainda é o começo. Algumas vezes, mesmo que a gente esteja trabalhando todos esses anos, alguém que trabalha sempre a mesma coisa, isso acontece na mesma. Pode ser que a gente está aprendendo uma nova coisa em relação a outra coisa. Ou porque também se fechou o ciclo. Isso já é outra coisa. Curti demais esse gato. Ela tá muito ali à toa, ali na vida dela. E a minha mãe tá querendo só mostrar ela. Ela também tá fazendo a parte da live. Pronto.
como eu estava falando, mostrar trabalho. Mas no segundo ano, você não deve esperar grandes resultados. Esse é o ano da relação. Porque sempre que chega no segundo ano, você desiste e começa tudo de novo. Este ano você trabalha e os resultados não aparecem. Mas você não tem tempo para mais nada. Contudo, não desiste no segundo ano. Porque essa fase vai passar. 3. Desculpa, gente. A gente tá aqui vendo tudo e vendo nada. Ok. O ano do reconhecimento. Deixa ela. Deixa eu. Olha, o Rick tá ali em cima. Eles não conseguem ver. Vem aqui, vem. Eu não quero participar da live. Deixa eu. Ela tá mostrando pela outra câmera. Isso fica ao contrário, mãe. Olha. Ganhamos uma live, né? Isso não é só você, essa piada. Mas vai ser. Bela demais. Ai, gente. Coisa. Vamos lá. Continuando, gente, desculpa. 3. O ano do reconhecimento. Reconhecimento é resultado da conveniência. Por isso, está chegando no ano da aliança. Ou seja, o ano da aliança. A Joana está testando nossa capacidade de manter concentrada. Porque ela tá nem ali, eu fiz outra coisa. Hoje eu só tô ajudando. Até a dela que ela quer dizer outra coisa. Ai, gente. Curti demais esse gato. Ai, gente, eu te amo. Não consigo mais, mãe. Também não consegue. É o ano da aliança. Pronto. Até 3 anos, Jesus tinha relacionamento com o mestre e discípulo do Senhor servo. Mas no final do ministério, depois de 3 anos, Jesus falou para os discípulos, mas eu não sei. No terceiro ano, no segundo ano. Mas ainda não. Escuta. Eu vou fazer outra live sobre isso, porque não dá nada. Eu vou falar, mas eu faço outra live só com isso, né? Isso aí é minha amiga, que não dá desse jeito. A gente não tá conseguindo, gente. A gente tá dando queixa. Ainda não desfruta. Outra palavra que pode na exterior é igreja, é consolida. Só a partir daí que as pessoas começam. O que é isso? Ah, ok. Aqui. Ok. Aqui é raízes. E deixa eu dizer. Essa igreja fala, nossa igreja, nosso pastor e nosso ministério. Isso não pode chamar. As pessoas vão querer voltar pra lá. Sim, estamos agora. É foco, né? Gente, foco. Foco. Tem que colocar meu dedo. Ok. Agora é o ano da oportunidade. O quarto ano da oportunidade. O quarto ano é o ano que, de fato, Deus espera que alguma coisa aconteça e o fruto apareça. Se você persevera em alguma coisa por 4 anos, você verá o resultado. Os primeiros frutos bons deveriam ser consagrados ao Senhor. Ou seja, o quarto ano é um ano de oportunidade. Primeiro, o primeiro ano, para já revisar um pouco. O primeiro ano é do aprendizagem. A gente aprende as coisas. Depois é o serviço, é trabalhar bastante. E a seguir é o reconhecimento. Porque ter trabalhado tanto vai ter reconhecido. E algumas vezes também é o da aliança, que algumas vezes vai ter encontrar alguém, dependendo. Algumas vezes é da aliança, ou seja, vai ter outro parceiro, vai ter outra amizade.
Não ri, por favor. Não, a gente gosta também aqui daqui a pouco. Depois, o quarto ano é da oportunidade, que pode aparecer várias oportunidades, por exemplo, um ano vai ser da aliança com outra coisa e vai vir novas oportunidades. Depois é o ano da definição. Muita gente vem caminhando bem. Quando chega o ano da definição, muda. Muda de igreja, ou não só de igreja, muda alguns fatores da vida. Ao invés de definir algo, começa tudo de novo. Quem conclui ciclos se define. Quem não conclui ciclos jamais se definirá. É o quinto ano. Você forma uma reputação. Só quem persevera alcança uma definição. No texto que lemos, o rei... Pronto. Agora vamos para o sexto ano. É o ano da bênção tríplice. No sexto ano... No sexto ciclo do 7. Sim. Não é no sexto. Sim, sexto ano do 7, porque não é só, por exemplo, sexto ano quando tiver 6 anos, mas sim quando, por exemplo, aos 13, antes que seja 14, ou, por exemplo, No sexto ano. no sexto ano, qualquer parte da vida, entendeu? Do ciclo dos 7. Do ciclo do 7. Que, como eu já tinha dito, que é dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, depois dos 21 aos 28 e assim por diante. Depois aos 35 e assim. O sexto ano, que eu já falei, que significa que você persevera, que você consiste. E que depois, algumas vezes, vai o ano meio que dá multiplicação, que vai conseguir mais coisas nesse ano, vai conseguir mais dinheiro e etc. Depois, o sétimo ano, que é o último ano, é o ano do descanso. Que depois de ter recebido tudo, vai ser um ano que vai estar mais cansado, não tem tanto problema, talvez seja continuar só na rotina, não tem tanta coisa, não é um ano tão complicado. É o sétimo ano que vem o desfruto, de quem conclui o ciclo. Experimentará o deleite no final do ciclo. Você vai desfrutar de tudo que você plantou nos últimos 6 anos. Depois, o Gênesis 29 e 20 fala também sobre... Ok. Agora é o oitavo ano. Na verdade não é o oitavo, mas é tipo, que é o novo ciclo do ano do processo. Por que isso ficou numa folha pra você? É porque ele carregou duas folhas ao mesmo tempo. Ok. Que em Gênesis, que Jacó serviu Labão 7 anos para obter o direito de casar com Raquel. E os 7 anos passaram aos seus olhos como se foram poucos dias. Quando você quer muito alguma coisa, quando você quer a bênção de Deus, 7 anos vão parecer poucos dias. Daí agora eu vou falar assim. Sim, agora falta aqui. É que o oitavo, que na verdade é o primeiro do 7. Sim, que depois inicia tudo de novo. Depois é de novo o ano da aprendizagem. Porque a gente tem que realizar os 7 anos para que conseguimos alguma coisa. É praticamente isso que a gente queria falar. Mas queria Que é o sacrifício. É o primeiro ano do novo começo. Não é o começo do novo ciclo e não é igual ao primeiro ciclo, porque muitas coisas vão... você já aprendeu do primeiro ciclo. Oitavo... Que não é o oitavo, é o primeiro. É o primeiro do próximo ciclo. E depois aqui, a gente tem assim, de 7 em 7 anos, cada ano o primeiro ano é de aprendizado. Que a gente já falou. O segundo ano é do serviço. Primeiro eu vou aprender, depois eu vou servir. Eu não posso começar a servir sem aprender primeiro. E depois é da aliança. Depois que você serve, não é isso tanto no relacionamento, como no trabalho, na vida. Depois que eu aprendo, depois que eu sirvo, vai surgir as alianças, que vai ser a conexão com outras pessoas. E depois da aliança, que na verdade, a aliança é quando duas ou mais mentes se juntam, que é o mastermind, cria uma terceira mente, não é? E é onde é que surge as oportunidades, parece que muitas ideias acontecem, e já é no quarto ano.
Depois, o que acontece? Tem a oportunidade, você já está começando a caminhar, só que ainda você não viu o resultado. Então, você tem que é o quinto ano, que é a perseverança. Você vai ter que perseverar, porque de repente no caminho parece que tudo vai estar sendo igual, mas você tem o seu objetivo lá no final, que é o descanso. E depois da perseverança vem o exponencial, que é 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Então, vai ser tipo num raio, que aqui está no começo está no zero, mas depois ela vai sempre se abrindo as oportunidades, que é o exponencial, é o crescimento múltiplo. E depois, o exponencial, que é esse crescimento no máximo, vem o descanso. Então, esses ciclos dos 7 anos, tem isso que acontece, e depois vem o descanso. E quando acontece de novo um novo ciclo, aí vem o aprendizado também, que depois já é o oitavo. Então, muitas coisas você já aprendeu, não é? Então, vai vindo a maturidade conforme vai passando os anos também. E é isso. Quer dizer, eu comentar alguma coisa? Não, também. Agora que a mãe ficou séria, no finalzinho da live, só que sobre o algoritmo, vai ficar com assistir. Pronto, então o que a gente tem para nós é hoje, é isso. É feliz aniversário da minha mãe. E melhor de tudo é que na vida nós nunca perdemos. Ou nós ganhamos, ou nós aprendemos. Devia ter sido mais séria antes, entendeu? Agora tô sendo séria. Então até que a barriga doendo, tanto ver. Tô dando bochechas. Vai lá, adeusinho, tchau, tchau.